Fala, bisurados! Estou aqui com mais um vídeo para vocês aí, depois de muito tempo afastado do canal, né? Eu tô voltando aí, beleza? Esse vídeo especificamente é um vídeo de questões para o concurso da Polícia Civil do Goiás, tá? Que tem um edital publicado já, as inscrições não estão abertas ainda, mas logo vão abrir, tá bom? É um pedido especial também do Thiago, que é um rapaz aí que se inscreveu no canal e tem comentado os vídeos, feito agradecimentos, né, dos vídeos aí, tá bom? Então, Thiago, se você estiver assistindo aí, que bem provável que esteja, né, esse vídeo aqui foi gravado aí para você, tá? Em especial pela sua missão aí de se tornar um policial, beleza? Deixar muito claro também que esse vídeo não é o vídeo e o canal não é um canal de concurso público, tá? Não é um canal de cursinho, não é um canal destinado a esse fim, tá bom? O canal, a principal missão aqui do canal, a principal missão minha é tentar passar o maior tipo de conhecimento, a maior quantidade de conhecimento possíveis para que você que está aí buscando concurso público consiga resolver a questão na hora da prova, tá bom? Vocês vão perceber que eu não dou dica de estudo aqui, não faço nada disso, tá? Eu pego simplesmente a questão, analiso a questão, as alternativas, e dentro do conteúdo da questão, dentro da matéria que aquela questão traz, eu apresento a resposta, tá bom? É só isso, tá? Então o canal não se destina a esse fim, tá? De cursinho, não quero competir com nenhum desses grandes cursinhos que vocês veem por aí, beleza? Tanto é que o meu trabalho aqui é um trabalho gratuito, tá? Eu não cobro nada. Acredito que eu venho apresentando aí o conteúdo de profundidade para vocês, pelo menos é o que eu percebo, tá? E a intenção principal é trazer profundidade, tá? Não trazer um conteúdo raso, trazer um conteúdo com profundidade e objetividade, tá? O vídeo de hoje é destinado ao concurso da Polícia Civil do Goiás, tá? Então o que eu fiz? Peguei o edital, tá bom? Para agente e escrivão, analisei o edital, vi quais são os pontos que vão ser cobrados no edital e trouxe algumas questões relacionadas a esses assuntos que podem ser cobrados no edital, tá bom? Então a gente vai resolver aqui juntos essas questões, tá? Eu vou apresentar para vocês a resolução da questão, tá? Por que a questão está certa, né? Por que a alternativa está correta e por que as demais alternativas estão incorretas ou erradas, tá bom? Então essa é a intenção, trazer esse conhecimento para vocês, tá? Não vou dar dica de cursinho, não vou dar dica. Pode ser que eventualmente, né, apareça alguma dica ou outra de estudo, ou de onde buscar o conteúdo, mas a missão principal do canal é justamente trazer o conteúdo para vocês, tá? Resolvendo as questões, beleza? Então, sem mais delongas aí, vamos partir para as questões, tá? Esse slide vai ficar disponível, tá, pessoal? Esse slide vai ficar disponível aí no grupo do Telegram, tá? Eu tenho um grupo no Telegram lá. Esse grupo ele tá meio paradão também, porque eu parei de gravar os vídeos, tá bom? Vocês vão perceber também que a aula é gravada, mas eu não faço cortes, tá, pessoal? Então, se sair algum erro, alguma coisa, vocês vão ver que vai continuar no vídeo. Eu não vou ficar... porque eu também não tenho tempo de ficar editando, tá? Então, vai do jeito que tá? A gente vai pegar as questões e vamos resolvendo, tá? Se eventualmente surgir algum erro, como já tem surgido também, né, algum equívoco em alguns outros vídeos também que eu gravei, algumas pessoas comentaram embaixo, não é o artigo tal que você mencionou, é outro artigo, tá? Ou, esqueceu de mencionar tal coisa. Vai acontecer, tá? Porque é normal, porque eu não fico cortando o vídeo. Eu pego e gravo de uma vez, até porque eu também não tenho tempo, eu não disponho desse tempo para ficar editando os vídeos. Tudo que é feito aqui no canal é eu mesmo que faço, então eu não tenho essa disposição, beleza? Então eu pego a questão e vou resolvendo e trazendo o máximo de conteúdo no menor tempo possível aí para vocês. Fechou? Então, de novo, o material vai ficar disponível aqui na descrição do vídeo, no grupo do Telegram, tá? O grupo é um grupo para compartilhar os materiais, tá? Tanto é que a gente não discute muita coisa lá, tem algum pessoal já inscrito lá, tá? Se você quiser entrar no grupo, pegar o material e sair, não tem problema nenhum, tá? Não é um grupo para captar lead, nada disso, tá, pessoal? É só uma forma que eu encontrei, uma forma mais fácil que eu encontrei de compartilhar esse material, armazenar ele num lugar só, de forma mais prática, tá bom? Eu pensei em armazenar em Google Drive, mas aí o cara tinha que ter acesso ao Gmail, baixar o link, toda aquela história. Então o grupo do Telegram fica mais fácil. Telegram ou Telegram, não sei como é que pronuncia esse nome aí, mas enfim, é isso aí. Beleza? Então sem mais delongas, vamos lá pro vídeo, tá? A primeira questão que eu trago aqui para vocês é uma questão da VUNESP, tá? Concurso de 2022, beleza?
para investigador de polícia da Polícia Civil de São Paulo, tá? Então, o que a questão apresenta aqui para nós? Tendo em conta as disposições do Código de Processo Penal a respeito do inquérito policial, assinale a alternativa correta, tá? Então, aqui o tema é inquérito policial, beleza? Alternativa A. Instaurado o inquérito policial, tanto o investigado quanto a vítima poderão requerer diligências, que deverão ser realizadas pela autoridade policial. Ó, aqui a gente encontra um erro, tá, pessoal? Instaurado o inquérito policial, tanto o investigado quanto a vítima poderão requerer diligências. Até aqui correto, tá? Investigado e vítima podem requerer diligências por delegado de polícia. Normal, beleza? É o que prevê lá o artigo 14 do Código de Processo Penal, beleza? Só que é o seguinte, que deverão ser realizados pela autoridade policial. Esse deverão aqui, ó, tá errado, tá? Por que tá errado? Porque quando a gente lê esse deverão, passa a ideia de que o delegado de polícia é obrigado a realizar a diligência que a vítima ou que alguém solicitou, tá bom? Ele não é obrigado, ele não tem essa obrigação, tá? Então, quando a vítima ou o investigado requererem alguma diligência para o delegado de polícia, ele não tem a obrigação de realizar. Isso é um ato discricionário do delegado. Inclusive, é uma das características do inquérito policial, é a discricionariedade, tá? Ou seja, a autoridade policial, o delegado de polícia, que é responsável pela condução daquele inquérito policial, ele tem esse poder discricionário de poder determinar qual diligência ele vai poder realizar, que ele quer realizar ou não, tá? De acordo com a conveniência da investigação, beleza? Então, isso aqui tá errado, tá? Porque é a previsão lá do artigo 14, tá? Do CPP. Se vocês pegarem o artigo lá, vocês vão ler que o delegado vai poder realizar ou não a diligência requerida, tá? Ele não é obrigado a realizar. Letra B. Nos crimes relacionados ao tráfico de pessoas, a autoridade policial poderá requisitar diretamente às empresas prestadoras de serviços de telecomunicação que disponibilizem os meios técnicos adequados que permitam a localização da vítima. Tá? Nos crimes relacionados ao tráfico de pessoas, a autoridade policial poderá requisitar diretamente às empresas prestadoras de serviço de telecomunicação que disponibilizem os meios técnicos adequados que permitam a localização da vítima. Sim, ele poderá requisitar, tá? Poderá requisitar diretamente, mas essa requisição ela prescinde, tá, pessoal? Ela precisa, qual que é o erro da alternativa aqui? É que a requisição, ela precisa de uma autorização judicial. Tá ok? Ela precisa de uma autorização judicial, tá? Então, é aí que a alternativa está errada, porque ela não prevê essa possibilidade que é uma alternativa, tá? Então, o delegado de polícia ele pode requisitar diretamente, sem problemas nenhum, tá? Mas ele precisa, tá? Ele precisa de uma autorização judicial, beleza? Isso aqui é a disposição lá do artigo 13b, tá? 13b do CPP. Beleza? 13b do CPP, tá? E aqui um plus, né? Vamos dizer assim. O delegado, ele pode requisitar, tá? Diretamente a telefonia, a empresa de telefonia, os dados de comunicação, os dados de telecomunicação, tá? Os dados da pessoa, beleza? Só que ele precisa antes de uma autorização judicial, tá bom? O que acontece aqui? Se o delegado pedir por juiz, tá? Que o juiz autorize, que ele solicite para a empresa de telecomunicação, e o juiz não decidir dentro do prazo de 12 horas, aí o delegado pode imediatamente, né, pedir que a empresa forneça esses dados na hora ali, imediatamente, tá? Desde que ele comunique também o juiz posteriormente. Beleza? Então esse é o ponto, tá? O delegado pode pedir os dados, né? Ele pode pedir requisitar diretamente às empresas prestadoras de serviço de telecomunicação que disponibilizem meios técnicos adequados a permitir a localização da vítima? Pode, tá? Mas esse pedido prescinde, ou seja, ele precisa, né, ele necessita de uma autorização judicial prévia. Se o delegado pediu autorização judicial e o juiz não deu dentro do prazo de 12 horas, tá? Isso que prevê lá o artigo 13b, aí o delegado pode pedir diretamente e que a empresa de telecomunicação forneça imediatamente esses dados. Beleza? Aí depois ele vai lá e comunica o juiz, tá? Esse é o ponto. Então, alternativa C. A
autoridade policial não pode determinar o arquivamento do inquérito policial, sendo certo que, uma vez arquivado por determinação da autoridade judicial, somente poderá iniciar novas pesquisas se houver notícias de provas novas. Tá? Essa aqui é a nossa alternativa. Beleza? Essa é a nossa alternativa. Isso aqui é o que dispõe lá o artigo 17, tá? Do CPP. Beleza? Essa é a nossa alternativa, que dispõe o artigo 17 do CPP. Letra D. Instaurado o inquérito policial, a autoridade policial poderá requisitar de quaisquer órgãos do poder público ou de empresas de iniciativa privada dados e informações cadastrais da vítima e de suspeitos, independentemente do crime investigado. Tá? Aqui, o problema é esse aqui, ó. A autoridade policial poderá requisitar de quaisquer órgãos? Sim, beleza. Poder requisitar de quaisquer órgãos ou de empresas de iniciativa privada, tá? Mas não independe de qualquer crime, tá, pessoal? Tem os crimes específicos, beleza? Isso aqui você vai encontrar, tá? Essa disposição você vai encontrar no artigo 13A do CPP, beleza? Não é qualquer crime. É por isso que essa alternativa aqui está errada. Ela diz que é independentemente do crime investigado. Não é qualquer crime, tá? É os crimes previstos lá no artigo 13A do CPP, tá? Quais são os crimes? Sequestro, tá? Com cárcere privado, beleza? Redução da condição da pessoa a condição análoga a escravo, tá? Também é uma possibilidade, beleza? Tráfico de pessoas, tá? Que é o que a gente já viu aqui na alternativa B, né? Tráfico de pessoas. E extorsão, tá? É aquela extorsão com restrição da vítima, tá? Não é extorsão mediante sequestro, tá? É extorsão com restrição da vítima, do artigo 158. Beleza? Então esses são os crimes que permitem aí a requisição por parte da autoridade policial, do delegado de polícia, né? Dos dados cadastrais, informações cadastrais da vítima e dos suspeitos, tá bom? Alternativa E. Sempre que tomar conhecimento de fato criminoso, a autoridade policial determinará de ofício a instauração de inquérito policial, restando, no entanto, a continuidade da investigação condicionada à manifestação da vítima, em se tratando de crime de ação penal privada. Tá? Aqui está errado por quê? Porque no crime de ação penal privada, pessoal, o inquérito policial ele só se inicia com a representação. Tá? Então esse aqui é o artigo 5º, parágrafo 5º também do CPP. Beleza? Artigo 5º, parágrafo 5º do CPP. Tá? Então o que a alternativa trouxe para nós aqui? A alternativa diz o seguinte: que sempre que tomar conhecimento do fato criminoso, a autoridade policial determinará de ofício a instauração do inquérito policial, tá? Nos casos de ação penal privada. Nos casos de ação penal privada, tá? O inquérito policial só pode se iniciar depois da representação da vítima. Beleza? Depois dessa representação, tá? Então, naqueles crimes que a continuidade da investigação e da ação penal depende de representação de alguém, tá? O inquérito policial só vai se iniciar quando houver essa representação, tá? Então o delegado não pode iniciar aqui de ofício, tá? Ele precisa da representação, aí ele inicia o inquérito policial, tá? Beleza? Tá aí o gabarito, ó, letra C, né? Próxima questão. Concurso para delegado de polícia, ó. Concurso 2022, Polícia Civil do Amazonas, tá? Ao chegarem ao local de fato, tá? Ainda não sabendo que se trata de um local de crime, de acordo com o artigo 6º do CPP, a primeira providência da autoridade policial deve ser a de... Pessoal, eu trouxe essa questão aqui para você poder ver que muitas questões, a depender da banca, é claro, mas muitas questões, elas podem ser resolvidas pela lógica, tá? Pela lógica. Então dá uma olhada nessa questão aqui, ó. O que a questão diz? O que o delegado, tá? A questão quer saber o seguinte: o que o delegado tem que fazer quando ele chega no local do crime, tá? Ou no local do fato, não sabendo que é um local de crime, né? Mas o que ele chega, o que ele tem que fazer? Qual que é a primeira providência, tá? Que ele tem que tomar quando ele chega lá no local? Apreender objetos que tiveram relação com o fato, evitando a perda de objetos potencialmente importantes? Ó, veja bem o comando da questão. O delegado sabe que é um local de fato, ou seja, aconteceu alguma coisa lá, mas não sabe que é um local de crime. Tá? Como é que ele vai chegar no local que ele sabe que aconteceu alguma coisa, mas ele não sabe que é um local de crime e já vai chegar apreendendo objetos? Não, né? Não faz menor sentido isso daqui, tá? Então a letra B.
Ouvir o indiciado a fim de decidir sobre a necessidade de sua detenção imediata. Eu nem sei que é um local de crime, como é que eu vou saber que tem um indiciado? Também não, né, pessoal? A C. Prender o suspeito a fim de evitar a fuga. Muito menos. Eu sei que é um local de fato, ou seja, aconteceu alguma coisa lá, me chamaram para ir lá. Mas eu não sei que é um local de crime, tá? Então não tem nem suspeito. Como é que eu vou saber quem que é o suspeito? Certo? Letra D. Preservar o local. Bom, aqui está a nossa alternativa. Tá? Por que preservar o local? Porque eu cheguei no QTH lá, cheguei no BO, tá? Aí cheguei lá, descobri que é um local de crime. Pô, aqui aconteceu um crime, então peraí. Vamos preservar o local, vamos, né? Sabe aquelas séries americanas que você vê o pessoal passando a fitinha lá, a zebrada, né? Então é mais ou menos isso daí, tá? Cheguei no local, vou aqui isolar, ó, preservar o local, tá? Afastar as pessoas que estão ali contaminando a cena do crime, né? Que agora eu descobri que é um crime depois que eu cheguei no local. Essa é a primeira medida, tá? Essas exposições aqui estão todas lá no artigo 6º, tá? Artigo 6º do CPP. Beleza? Ouvir ofendido? Não, também não, que eu não sei nem que se tem ofendido, ou enfim. Tá? Então, a primeira questão aqui é preservar o local do crime, tá? É o gabarito. Certo? Próximo. Ó, concurso para juiz de direito substituto do TJ, tá? Tribunal de Justiça de Minas Gerais, concurso 2022 também. Beleza? Concurso para juiz esse aqui, tá? Acerca do inquérito policial com base no Código de Processo Penal, nas normas processuais penais especiais e na jurisprudência atualizada do Superior Tribunal de Justiça, assinada a afirmativa correta, tá? O que ele diz aqui, ó? A lei, tá? A lei 11.343, tá? Lei de tóxicos, prevê o prazo de 30 dias improrrogáveis para a conclusão do inquérito policial, caso o indiciado esteja preso, tá? O prazo está correto aqui, tá? É 30 dias, mas eles não são improrrogáveis, eles são prorrogáveis, tá, pessoal? O prazo para a conclusão do inquérito policial nos crimes de drogas, né, do crime de tráfico de drogas, né, da lei de drogas, o prazo é prorrogável, tá? Tanto o prazo para quem está preso, quanto o prazo para quem está solto, beleza? Esse prazo é prorrogável, tá? Então a alternativa está errada por causa disso. Nos crimes previstos na lei 11.101 de 2005, a lei de falências, o prazo para oferecimento da denúncia regula-se pelo Código de Processo Penal, tá? Salvo se o Ministério Público, estando o réu solto ou afiançado, decidir aguardar a apresentação da exposição circunstanciada de que trata o artigo 186 da própria lei, tá? Devendo em seguida oferecer a denúncia em 15 dias, beleza? Pessoal, segura a mão aqui. Essa lei aqui é uma lei muito pouco utilizada, vocês podem ver que é um concurso para juiz, tá? Para o seu concurso é bem provável que não vai cair nada disso aqui, tá bom? Da lei de falência, até porque eu não lembro no edital, mas no edital, se eu não me engano, não consta essa lei aqui, tá bom? Mas, se você ler as outras alternativas, você vai ver que a única salvação, tá? A única alternativa correta seria a letra B, tá bom? A gente já vai olhar as outras, mas eu já vou marcar aqui, ó, a letra B é a nossa alternativa correta, tá? Porque esse aqui é a disposição do próprio artigo 186 lá da lei, tá? O próprio artigo 186 dessa lei aqui, 11.101, tá? Ele prevê essa possibilidade, exatamente o que está falando aqui, tá? Então vamos ver por que as outras estão erradas, que faz com que a gente marque essa aqui como correta, né? A letra C. Como regra geral, o prazo para a conclusão do inquérito policial é de 10 dias, tá? Caso o indiciado seja preso. Beleza, ok. E de 20 dias se o indiciado estiver solto. Não é 20 dias, tá, pessoal? A regra geral é que solto é 30 dias. Tá? Mas que regra geral que é essa? É a regra geral do artigo 10 do CPP, tá? Essa é a regra geral, artigo 10 do CPP. Então essa alternativa está errada. A letra D. A participação de membro do Ministério Público na fase investigatória criminal acarreta seu impedimento ou suspeição para o oferecimento da denúncia. Pessoal, isso aqui está sumulado, tá? Isso aqui não acarreta o impedimento dele, beleza? É súmula 234, salvo engano, tá? Do STJ. Se eu tiver errado aí, vocês me corrijam, tá? Súmula 234 do STJ, é sumulado, tá? Por quê? Porque ao Ministério Público, tá? Ao Ministério Público, o Ministério Público, melhor dizendo, tem a prerrogativa de investigação. Então o Ministério Público pode investigar também, tá? E durante essa investigação, isso não macula a competência dele, ou seja, não, se ele participa da investigação criminal de algum modo, em algum nível, isso não vai fazer com que ele se torne aí incompetente, tá? Para oferecimento da denúncia, beleza? Ou que abra alguma
alguma possibilidade de suspeição ou impedimento, tá bom? Isso é simulado, tá? Súmula 234 do STJ, tá bom? Então daí sobrou, né? Aí sobra para nós aqui a letra B, perdão, né? Letra B como alternativa correta, tá? Então se você soubesse os prazos do inquérito policial, você já eliminava pelo menos duas aqui, tá? A C e a A. Aí sobrava a D, tem que ter o conhecimento da súmula aqui, tá bom? E a alternativa B sobrava aqui como alternativa correta, tá? Mas o que é importante nessa questão aqui? É a gente entender os prazos do inquérito policial, tá? Então eu vou trazer aqui para vocês, ó, quais são os prazos do inquérito policial, vou fazer um resuminho aqui, beleza? Então vou colocar aqui, ó, prazos do IP, certo? Então vamos colocar aqui, ó, preso, deixa eu apagar aqui. Peraí, pessoal, tá vendo que aqui não tem edição, né? Preso, tá? E solto, beleza? Aqui vamos criar uma tabelinha aqui, tá? Preso e solto. Quando for regra geral, que é o artigo 10 do CPP, essa é a regra geral, tá, pessoal? O preso, 10 dias e solto, 30 dias. Aqui sempre em dias, tá, pessoal? Dias, tá? 10 dias, 30 dias, tá bom? Essa é a regra geral do artigo 10 do CPP, tá ok? 10 solto e 30 dias preso, tá? Essa regra é improrrogável, tá? É 10 dias improrrogáveis e 30 dias improrrogáveis, tá bom? Existe uma alteração legislativa trazida pelo pacote anticrime, tá? Que o juiz das garantias, tá? Aquele juiz das garantias do artigo 3º lá, 3º A, 3º B do Código de Processo Penal, poderá prorrogar o inquérito policial, a conclusão do inquérito policial, por mais 15 dias, no caso de réu preso, tá? Só que essa disposição, segura a mão e presta atenção, essa disposição, ela está suspensa pelo Supremo Tribunal Federal, tá? Naquele julgamento lá do ministro Fux, tá bom? Então o ministro Fux decidiu que o juiz das garantias está suspenso, tá bom? Então, para todos os efeitos práticos, tá? Até porque a questão aqui, ó, é de 2022 para juiz e considerou como improrrogável, né? O prazo, tá? Para todos os efeitos práticos, beleza? O prazo do inquérito policial, como regra geral do artigo 10 do CPP, ele é improrrogável, tanto para solto quanto para preso. Improrrogável, tá bom? Por quê? Se você pegar o Código de Processo Penal, tá? E ler lá, você vai ver que tem essa prorrogação, essa possibilidade de prorrogação lá no artigo 3º, tá? Só que essa possibilidade de prorrogação, ela tá lá, tá vigente o artigo, mas ele tá suspenso, a eficácia dele tá suspensa. Então, de forma prática, não se aplica a ele, tá? Se aplica que o inquérito policial, o prazo do inquérito policial, para conclusão do inquérito policial, ele é improrrogável, tá? Como regra geral, tá bom? A gente já vai ver aqui algumas exceções, tá? Quais são as exceções? Então aqui, ó, essa é a regra geral, tá? Aí nós temos lá, na lei 5.000, tá? Isso aqui é a lei, tá, pessoal? 5.010 de 1966, que é a lei da Justiça Federal, tá? Na Justiça Federal, tá? Então vou colocar aqui, ó, entre parênteses, JF, tá? Justiça Federal, beleza? O prazo para conclusão do inquérito policial quando o cara é preso é 15 dias, tá? Podendo ser prorrogado por mais 15, beleza? E quando ele é solto é 30 dias, tá? Então 15 mais 15 quando preso e 30 dias quando solto, tá bom? Isso aqui é a Justiça Federal, tá, pessoal? Então, tem inquérito policial na Justiça Federal? Tem, tá? Quem conduz inquérito policial na Justiça Federal, que vai ser remetido posteriormente para a Justiça Federal, é a delegada de Polícia Federal, tá? É a Polícia Federal, beleza? Então, quando eu tenho algum crime que está sendo investigado pela Polícia Federal, inquérito policial federal, tá? Se o investigado estiver preso, eu tenho que concluir esse inquérito em 15 dias, tá? Se por acaso o delegado de Polícia Federal não conseguiu concluir em 15 dias, ele pede uma prorrogação por mais 15 e dentro desses outros 15 prorrogáveis, ele tem que concluir o inquérito policial. Beleza? Quando ele é solto é 30 dias, tá? Aqui entra na regra geral daí, tá? Essa lei aqui não prevê o prazo solto, só prevê o prazo preso. Mas aí entra na regra geral dos 30 dias da Justiça Estadual, tá bom? Aí nós temos outra regrinha aqui, ó. Que é a lei 1521, tá? De 1951, beleza? Velha que dói, né? Então, é a lei dos crimes contra a economia popular. Eu vou colocar só EC aqui, tá, pessoal? EC,
tá? Crimes contra a economia popular. Lá tem uma regra específica também, tá? Então, quando o indiciado estiver preso, o prazo de conclusão do inquérito é 10 dias. Quando ele estiver solto, é 10 dias também, tá? Ela não prevê diferença. E é improrrogável também, tá? 10 e 10. Beleza? Esse é mais o prazo. Aí temos mais um, que é o da lei de drogas, que a gente trouxe na alternativa A aqui, ó. Lei de drogas. Lei de drogas. Opa, deixa eu apagar aqui. Lei de drogas. Certo? Então a lei de drogas, o que é? O prazo, quando ele está solto, é 30 dias, podendo ser prorrogado por mais 30, tá? E quando ele está solto, tá? Quando ele está preso é 30 dias por mais 30, e quando ele está solto é 90 por mais 90, tá? Sendo prorrogado por mais 90. Beleza? Esse é o prazo da lei de drogas, tá? E o prazo, aí um plus aqui para você, ó, porque é a minha especialidade também, né? No CPPM, tá? O que é o CPPM? É o inquérito policial militar. Então, no caso de crimes militares, né? O inquérito policial que está apurando crimes militares, ele tem que ser concluído em 20 dias, quando um indiciado estiver preso, e pode ser concluído em até 40 dias, quando estiver solto. Esses 40 podem ser prorrogados por mais 20, tá? Não é por igual período, por mais 20 só, aí tem que concluir o inquérito policial. Fechou? Então esses são os prazos, tá, de conclusão dos inquéritos policiais na nossa legislação atual brasileira, tá bom? Então o que não tiver previsto no CPPM, na lei de drogas, na lei de economia popular, na lei que rege a Justiça Federal aqui, vai cair na regra geral do CPP, que é 10 e 30, tá? Então se não tiver previsto nessas leis especiais, cai na regra geral. Fechou? Esse é o raciocínio, tá? Então vamos lá para a próxima questão. Tá aí o gabarito na letra B. Ó, aqui é uma questão agora do Instituto OACP, que é a banca do concurso da Polícia Civil do Goiás, tá bom? Ó, concurso desse ano, tá? Para policial penal lá do Distrito Federal. O que diz a questão? Considera-se cadeia de custódia o conjunto, tá? O conjunto de procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica dos vestígios coletados em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte. O início da cadeia de custódia dá-se com a preservação do local de crime ou com procedimentos policiais ou periciais nos quais seja detectada a existência de vestígio. Tá? Então, o que é isso aqui? É a definição do que é cadeia de custódia. Tá? Essa definição está corretíssima. Tá? É a letra de lei do artigo 158A do CPP. Beleza? É a literalidade lá do artigo, tá? Muita atenção, tá? Houve uma recente alteração legislativa, tá? Falando sobre disciplinando a cadeia de custódia, tá? Como funciona a cadeia de custódia de uma prova, tá bom? É muito importante você fazer a leitura dessas disposições novas, tá? Pega o artigo 158A lá, 158B e assim por diante, né? Que você vai encontrar essas disposições, tá bom? Importante também saber os fundamentos, né? A questão da... Importante aqui também você saber o artigo 158B, tá? Que disciplina as etapas de rastreamento, né? Dos vestígios, tá? Então é importante vocês terem isso em mente, beleza? Então essa alternativa aqui está correta, porque o artigo 158A do CPP prevê nessa possibilidade, tá? Define aí o que é cadeia de custódia, tá bom? Próxima alternativa, próxima questão, né? Ó, de novo sobre cadeia de custódia, beleza? Concurso para promotor de justiça, tá? Do Ministério Público de Pernambuco, beleza? Então vamos lá. Ó. O ato formal de transferência da posse do vestígio com o respectivo protocolo, assinatura... vamos ler o enunciado, né? Nas etapas de rastreamento dos vestígios na cadeia de custódia, considera-se processamento. O que é o processamento? Ele quer saber quais, dentro das etapas de rastreamento dos vestígios da cadeia de custódia, qual que é o processamento, tá? Essas etapas estão previstas lá, vou colocar aqui, as etapas estão previstas no artigo 158B, vale a pena dar a leitura lá também, tá bom? Pode ser que isso caia com força na sua prova, tá? Justamente por causa dessa alteração legislativa, tá bom? Então, artigo 158B. Ele quer saber qual que é a etapa de processamento, tá? Qual que é o processamento? Então,
O processamento é o ato formal de transferência da posse do vestígio com o respectivo protocolo e assinatura da identificação do servidor? Não, tá, pessoal? Essa aqui é a etapa de recebimento. Recebimento. Tá? Ah, como você sabe isso? Como você sabe isso, tá? Ah, eu sei isso porque tá lá no artigo 158b do CPP. Beleza? Vou colocar aqui CPP, né? Que vai que pensa que é outro artigo. Tá? Essa é a etapa de recebimento, tá? A letra B. O exame pericial em si. Então, o processamento é o exame pericial em si, manipulação do vestígio de acordo com a metodologia adequada e as características? É. Então, isso aqui é a definição do que é etapa de processamento. Tá corretíssimo. Tá bom? A C. O ato de distinguir um elemento como de potencial interesse para a produção da prova pericial. Tá? Isso aqui é a etapa de reconhecimento. Reconhecimento. Tá? A D. A descrição detalhada do vestígio conforme se encontra no local de crime ou no corpo de delito. Tá? Essa aqui também é outra etapa, que é chamada de fixação. Fixação. Tá? A letra E, por fim, o procedimento por meio do qual cada vestígio coletado é embalado de forma individualizada. Pessoal, vocês desculpem aí o cachorro, barulho na rua, mas aqui é assim mesmo, é no pelo, tá? O procedimento por meio do qual cada vestígio coletado é embalado de forma individualizada, tá? Isso aqui é o acondicionamento. Acondicionamento. Beleza? Etapa de acondicionamento, essa daqui, tá? Ah, preciso decorar as etapas? Cara, até que você não precisa. Se você for olhar, é bem explícito aqui, né? Você precisa entender ou lembrar mais ou menos quais são o nome das etapas. Mas aí enquadrá-las aqui dentro até ficou fácil, ó, porque ó, o ato formal de transferência da posse do vestígio. Quando eu transfiro a posse do vestígio, alguém está recebendo esse vestígio, certo? Então, é a etapa de recebimento, tá ok? O processamento é o exame pericial em si, que é quando eu pego aquela prova e processo ela, ou seja, analiso, manipulo, é a etapa de processamento, tá? O ato de distinguir um elemento como de potencial interesse. Quando eu vou distinguir alguém, eu estou o quê? Reconhecendo essa pessoa, certo? Quando eu vou distinguir um elemento de prova, eu estou reconhecendo esse elemento como algo importante. Então, eu faço o reconhecimento, tá? Então, o ato de distinguir é reconhecer, beleza? A descrição detalhada do vestígio conforme se encontra no local é a fixação, tá? Essa aqui seria talvez um pouco mais difícil, né? Mas lembrar que o nome de fixação é a descrição detalhada do vestígio conforme se encontra no local. Tá? Essa é a etapa de fixação. E o procedimento por meio do qual cada vestígio coletado é embalado de forma individualizada é o acondicionamento, tá? Então, de certa forma, acaba criando uma ligação lógica aqui, tá? Então, quando eu guardo, embalo isso daí, eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo um acondicionamento desse vestígio, tá? Então, essas são as etapas de rastreamento dos vestígios, né, na cadeia de custódia. Beleza? Então, essas são as etapas. Tem outras etapas, tá? A alternativa que a questão cobrou só essas, né? Mas existem outras. Você precisa dar uma olhada lá no artigo 158b, tá bom? Então, dá essa analisada com calma lá. Fechou? Aqui também é importante, vou deixar consignado aqui para vocês, né? O ato formal de transferência da posse, tá? Nós temos também uma etapa chamada de transporte. Mas o transporte é simplesmente transportar, tá? É simplesmente levar de um lugar, então, vou colocar aqui, lugar A, certo? Para o lugar B. O garrancho, né? Vou botar aqui, apagar. Pessoal, de novo, né? Tá vendo que aqui é feito no pelo mesmo. Lugar B, certo? Do lugar para o lugar B. Essa é a etapa de transporte. Quando eu faço a transferência da posse, tá? Quando você encontrar esse termo aqui, transferência da posse, aí eu vou estar diante da etapa chamada de recebimento, tá bom? Essa é a diferença entre transportar e receber, tá? Essa é a diferença entre a etapa de transporte e recebimento. Vocês vão ver que a etapa de transporte também vai estar lá. Ato formal de transferência, tá? Mas a transferência só simplesmente de um lugar para o outro. Quando eu transfiro a posse, aí eu entro na etapa de recebimento. Certo?
Então tá aí, ó, gabarito, tá? Letra B. Próxima. Mais uma prova para promotor de justiça, ó. No que diz respeito às prisões preventivas, assinale a opção correta, tá? Prisão preventiva. Caberá a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa. Essa aqui já é a nossa alternativa, tá, pessoal? Por quê? Por que já foi direto nessa? Porque é o artigo 313 do CPP. Beleza? Quem leu minimamente o artigo 313 do CPP já poderia matar essa questão aqui de cara. Por que as outras estão erradas? Vamos dar uma olhada. Letra B. O transcurso do prazo de 90 dias sem que haja expressa renovação do mandado de prisão torna automaticamente legal a prisão, tá? O que é esses 90 dias? Esses 90 dias é a nova obrigatoriedade que o juiz tem quando decretou a prisão preventiva de rever a situação daquele acusado, tá bom? Então, a prisão preventiva foi decretada pelo juiz, tá? O cara tá preso preventivamente. A cada 90 dias, tá? Esse juiz tem que rever essa situação. Ele tem que pegar esse processo novamente, olhar as condições do processo, olhar as condições pessoais da pessoa, olhar as condições da cautelaridade dessa prisão e analisar ver se é caso de manter a prisão preventiva ou revogar essa prisão preventiva, tá? Isso tem que ser feito a cada 90 dias, tá? O que a alternativa está dizendo para nós? Se o juiz, passados os 90 dias, não analisar essa situação prisional do acusado novamente, automaticamente aquela prisão vai ser ilegal, tá? Isso aqui foi decidido pelo STF, tá? Então o STF decidiu isso aqui e disse que não é automático a ilegalidade da prisão, tá bom? Não é automático, tá? O que ocorre aqui? Aí o advogado ou até o promotor de justiça na condição aí de fiscal da lei, né? Entra com uma petição falando pro juiz, ó, seu juiz, o senhor tem que analisar aqui, já passou 90 dias, tá? Mas a renovação do mandado de prisão ou a falta de nova análise dessa prisão dentro dos 90 dias, passados os 90 dias, na verdade, né, não acarreta a ilegalidade automática da prisão, certo? Letra C. A prisão preventiva poderá ser decretada com a finalidade de antecipação do cumprimento da pena. Nunca, né, pessoal? A prisão preventiva nunca pode ser uma antecipação do cumprimento de pena, tá bom? Então isso aqui tá muito errado. Tá bom? Isso aqui fere o princípio da presunção de inocência, né? Além disso, há a disposição expressa lá no artigo 313, parágrafo 2º, tá? Do CPP. Então, o artigo 313, parágrafo 2º do CPP prevê expressamente que a prisão preventiva nunca pode ser usada como antecipação de pena, tá bom? Letra D. Em nenhuma hipótese é permitida a prisão preventiva caso a pena máxima do crime seja inferior a 4 anos. Pessoal, esse em nenhuma hipótese aqui é o que mata a alternativa, tá? Em nenhuma hipótese também não. Beleza? A prisão preventiva, em tese, ela cabe só, em regra, na verdade, né? Ela cabe para crimes que tenham a pena superior a 4 anos, tá? A pena máxima prevista do crime tem que ser superior a 4 anos, tá bom? Mas a prisão preventiva também vai caber quando o cara descumprir medida cautelar, tá? Então, aqui, ó. Descumprimento, vou colocar aqui, descumprimento de medida cautelar, certo? Aí caberia também a decretação da prisão preventiva, beleza? Aí não se analisa a pena total do crime aqui, tá? Não se analisa a pena, se analisa o quê? Descumpriu a medida cautelar? Ah, então eu estou autorizado a decretar a prisão dele, beleza? Essa é uma das hipóteses. Tá? Outra hipótese é a própria alternativa A aqui, ó. Quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa. Também é uma hipótese, tá? Também é uma hipótese aqui de decretação da prisão preventiva, tá? Sem que seja analisada aí a pena máxima do crime de 4 anos, tá? Então, o que está errado aqui é a grafia aqui, a expressão em nenhuma hipótese, tá? Existem hipóteses sim de que a prisão preventiva pode ser decretada mesmo nos crimes que tenham pena máxima inferior ou igual a 4 anos, tá? Quais são essas hipóteses? Eu já trouxe duas aqui, ó, descumprimento de medida cautelar e quando houver a dúvida da identidade civil da pessoa, certo? Alternativa E, a prisão preventiva pode ser decretada de ofício pelo juiz desde que ocorra durante a ação penal, tá? Decretação de prisão preventiva de ofício pelo juiz caiu por terra, tá, pessoal? O pacote anticrime aí derrubou essa possibilidade. Antes era possível, tá? Antes era possível que o juiz
decretasse a prisão preventiva de ofício na ação penal, tá? Durante a ação penal, que é o que está falando exatamente essa alternativa aqui. Mas essa disposição, ela caiu por terra, não existe mais, tá? Então, sempre que você lê prisão preventiva decretada de ofício pelo juiz, cai fora, tá? Não existe mais prisão preventiva decretada de ofício pelo juiz. Não existe mais prisão preventiva decretada de ofício pelo juiz, tá? A prisão preventiva ela pode ser decretada em qualquer fase do processo, tá? Pode ser decretada no inquérito policial e pode ser decretada na ação penal, tá? Prisão preventiva pode ser decretada na fase de inquérito e na fase de ação penal, tá bom? Mas sempre a pedido, tá? Na fase de inquérito ela pode ser decretada a representação, a expressão correta é essa, né? Por representação da autoridade policial, tá? Ou seja, o delegado de polícia representa pela prisão preventiva no inquérito policial, o juiz pode decretar, ok. Na ação penal, o MP pode fazer um requerimento de prisão preventiva, o juiz pode decretar, ok. E o MP também pode pedir, tá? Na fase de inquérito policial, a requerimento a prisão preventiva. Aí o juiz vai lá e decreta, tá bom? Então, vou até colocar aqui, ó, para ficar bem definido, né? Então, vou separar aqui a tela, beleza? Aqui, ó, na fase de inquérito policial, tá, pessoal? IP, tá? A prisão preventiva é ou a representação do delegado, tá bom? Ou por requerimento do MP. Beleza? Isso é na fase de inquérito policial. Na fase de ação penal, vou colocar aqui, ó, AP, tá? Ação penal, só pode ser a requerimento do MP. Beleza? Entenderam essa diferença aqui? Então, no inquérito policial, a prisão preventiva pode ser representada pelo delegado ou requerida pelo MP. Na ação penal, ela só pode ser requerida pelo MP. Ah, por que o delegado não pode representar na ação penal? Porque na ação penal o delegado já não atua mais. Tá, pessoal? Então, na ação penal o delegado já não atua mais. O limite de atuação do delegado é até o relatório do inquérito policial. Quando o delegado relata o inquérito policial, ele faz aquele relatório circunstanciado, finalizando o inquérito policial e indiciando ou não, né, o acusado, ele encaminha esse relatório para o MP. A partir desse momento o MP vai oferecer a denúncia. Quando o MP oferece a denúncia, o MP, o Ministério Público, oferece a denúncia, essa denúncia vai para o juiz recebe essa denúncia, aí eu já tenho instaurado aí a ação penal, tá? Nesse ponto, a partir desse ponto, tá? Na ação penal, o delegado já não tem mais ingerência, ele não tem mais interferência nenhuma, tá? Então ele pode requerer, ele pode representar pela prisão preventiva durante a fase de inquérito policial. Depois que ele relata o inquérito policial, ele já não pode mais fazer a representação, que daí esse inquérito policial já está finalizado, aí cabe ao MP e ao judiciário fazer a condução da ação penal aí. Fechou? Então essas são as questões, tá? Tá o gabarito, né? Caberá a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa, artigo 313 do CPP. Próxima. Prova para defensor público, ó. Acerca da prisão em flagrante, tá? Acerca da prisão em flagrante, prisão preventiva, prisão domiciliar e medidas cautelares diversas da prisão, responda aí, né? Letra A. O juiz poderá, ainda que de ofício, revogar a prisão preventiva anteriormente decretada se verificar a falta de motivo para que ela subsista. Essa aqui é a nossa alternativa, tá, pessoal? Muito cuidado, tá? Aqui ele tá falando o quê? Que o juiz está de ofício revogando a prisão preventiva. Aqui, ok, tá? Isso aqui ele pode fazer. Beleza? Isso aqui ele pode fazer, que é o artigo 316 do CPP. Beleza? Então é perfeitamente possível que o juiz de ofício revogue a prisão preventiva. Ele não precisa da manifestação de ninguém necessariamente, né, para que ele possa revogar a prisão preventiva. Tá certo que na prática dificilmente ele revoga, porque ele tem muitos processos para cuidar, então geralmente ele é provocado por alguém, ou pelo MP ou pela própria defesa. Mas o juiz pode sim de ofício revogar, tá? O que o juiz não pode fazer é decretar a prisão preventiva de ofício, mas revogar ele pode. Então ele não pode decretar de ofício, mas revogar ele pode, tá? Letra B. O furto qualificado pelo emprego de chave falsa é crime suscetível à fiança. Bom, até aqui tudo bem. Tá ok, tá? Assim como é o furto com emprego de explosivo que causa perigo comum. Aí aqui, a segunda parte aqui é que matou a questão, tá? A segunda parte está incorreta, tá? Por quê? Porque o crime de furto qualificado com emprego de explosivo é um crime hediondo.
Crime hediondo. Tá? E o crime hediondo, os crimes hediondos, né, inclusive o furto com emprego explosivo, eles são insuscetíveis de fiança, tá? Não cabem fiança, beleza? Não cabe fiança. Por quê? Porque isso aqui é disposição lá do artigo da lei, né, 8.072 de 1990, tá? Que é a lei de crimes hediondos. No seu artigo 2º, beleza? Já prevê essa possibilidade. Tá? Então, os crimes, tá? Os crimes hediondos são insuscetíveis de fiança. Aqui no canal tem um vídeo específico destinado só para crimes hediondos, só para questões relacionadas a crimes hediondos. Lá eu explico essa mesma coisa, tá? Os crimes hediondos são insuscetíveis de fiança, tá? Então não cabe fiança para crime hediondo, beleza? E aos equiparados, né? Como tráfico de drogas, por exemplo. Então, por isso que a alternativa está errada, porque ela fala que o furto qualificado com emprego de chave falsa, a micha, né? É crime suscetível de fiança. Beleza, porque ele não é hediondo, tá? Até aí tá ok. Agora, o crime de furto com uso de explosivo, que causa perigo comum, é crime hediondo, então ele não cabe fiança para ele. Certo? C. Para ele e para outros crimes hediondos, né? C. Em obediência ao sistema acusatório e a partir da entrada em vigor do denominado pacote anticrime, restou vedada durante o inquérito policial a imposição de prisão preventiva a requerimento do Ministério Público. A gente acabou de ver lá atrás, tá, pessoal? Pode sim, tá? Esse restou vedado aqui invalida a alternativa, tá bom? Então, durante o inquérito policial, tá? A prisão preventiva pode ser sim requerida pelo Ministério Público, tá bom? Eu acabei de falar lá atrás, né? Então, essa aqui é a alternativa está errada porque ela fala que tá vedada. Não, tá o Código de Processo Penal, tá? Ele autoriza sim, beleza? Isso aqui, pessoal, você vai encontrar lá no artigo 311, tá? Até esqueci de referenciar esse artigo lá na questão anterior, mas é o artigo 311 do CPP, beleza? Prevê as possibilidades de cabimento lá, quando o juiz pode decretar a prisão preventiva, tá bom? A partir do 311, 311, 312, 313 e aí por diante, tá bom? Então, a D. Denomina-se flagrante presumido quando o agente é perseguido logo após cometer infração penal, em situação que se faça presumir ser ele o autor do ilícito, tá? Aqui, pessoal, não é o presumido, tá? Esse aqui não é o presumido. Esse aqui é o famoso flagrante impróprio, chamado de impróprio, tá? Então, a definição que está errada, não é o presumido, esse é o impróprio, tá bom? O presumido é aquele que, quando você é encontrado, tá? Quando você é encontrado, logo após o crime, com objetos ou algum pertence, né? Ou até a própria res furtiva ali, o próprio objeto que foi furtado, né? Que faça presumir que você é o infrator, que é você que furtou, tá bom? Então, ou, enfim, tô dando exemplo do furto, né? Por causa do furto aqui, né? Mas essa é a questão, tá bom? Essa é a diferença, tá? Então, aqui muito, muito, muito importante a gente fazer essa diferenciação. Então, vamos delimitar aqui, certo? Nós temos basicamente aí 3 tipos de flagrante, tá, pessoal? O próprio, o impróprio e o presumido, que é o que a alternativa está tentando trazer para nós aí, né? A definição, né? Presumido. Beleza? Flagrante próprio, impróprio e o presumido, tá? O próprio é aquele quando o quê? O próprio é quando você tá cometendo o crime, tá? Então foi pego com a boca na botija ali, né? Cometendo o crime ou acaba de cometê-lo, tá? Esse é o flagrante próprio, beleza? Lá no artigo 312, incisos 1 e 2, tá? Artigo 312, tá? 302, tá? Perdão. Artigo 302, vou até colocar aqui, ó. 312 é da prisão preventiva, né? A gente estava falando da prisão preventiva, eu fiquei com esse artigo na cabeça. É o 302, tá, pessoal? Artigo 302 do CPP. Então, artigo 302 do CPP, incisos 1 e 2, flagrante próprio, tá? Que é quando você está cometendo a infração ou acaba de cometê-lo. Então, se você é pego nessa situação, né, é o flagrante próprio. O flagrante impróprio é exatamente a definição aqui da alternativa D, ó. Quando o agente é perseguido logo após cometer o crime, ou seja, se cometeu o crime, vazou, deu pinote. Eles foram atrás de você. Você é perseguido, tá? Em situação que se faça presumir que você é o autor do delito, tá bom? Então você foi perseguido, foram atrás de você
e você foi pego ali em flagrante, tá? Esse é o flagrante impróprio. E o flagrante presumido é aquele que você... Esse aqui é o impróprio é do inciso 3, tá? E o flagrante do inciso 4 do artigo 312 é o flagrante presumido, que é aquele que você é encontrado logo após o cometimento do crime. Então, aconteceu o crime aqui, às 10 da manhã, certo? Vamos dizer que 3 horas da tarde você é encontrado com algum objeto, algum pertence que faça crer, que faça presumir que você foi o autor daquele crime que aconteceu lá às 10 da manhã. Então você é preso em flagrante, essa é uma possibilidade de flagrante, você é conduzido à delegacia em flagrante delito pelo flagrante presumido, ou seja, você foi encontrado com algum objeto ou até com o próprio objeto que foi do objeto do crime em si, né? Um crime de furto ou de roubo, enfim. Beleza? Então essa é a definição dos 3 tipos de flagrante: próprio, impróprio e presumido, tá? Aqui nós temos, você pode encontrar também outra nomenclatura aqui, tá, pessoal? Aqui pode ser flagrante real, tá? Aqui também você vai encontrar como irreal. E aqui você também vai encontrar como ficto, tá? Existem outras, tá? Mas essa aqui eu acho que são as principais. Próprio, impróprio e presumido, tá? O próprio é o flagrante real. Então, quando você encontra assim, flagrante real, você lembra que é o próprio, tá? Quando você encontrar a nomenclatura, o flagrante irreal, você vai lembrar que é o impróprio, tá? Ou o flagrante ficto. A situação de flagrante ficto é o flagrante presumido, tá, pessoal? Todos esses lá dos incisos do artigo 302 do CPP. Fechou? Então, essa é a nossa posição aí. Alternativa A é a alternativa correta. Próximo, de novo concurso da Polícia Penal, tá? Do Distrito Federal, banco do concurso de vocês. Se necessária a prevenção e a repressão dos crimes relacionados ao tráfico de pessoas, o membro do Ministério Público, tá? Acho que eu não... Vou voltar aqui. Que eu não falei porque que a letra E tá errada, né? Então, desculpa aí, pessoal. Vamos voltar aqui. Letra E. A prisão domiciliar, modalidade de medida cautelar diversa da prisão, é destinada às mulheres gestantes e com filhos de 12 anos de idade incompletos. Olha, essa alternativa aqui ela poderia até tá certa, tá, pessoal? Mas ela tá errada aqui, para esse contexto, porque ela leva a crer que a prisão domiciliar só cabe, tá? Só caberia para mulheres gestantes e com filhos de 12 anos de idade. Na verdade, não, tá? Ela cabe para mulheres gestantes, tá? Vírgula. Ou com filhos de até 12 anos de idade, tá? Para idosos, tá? Inclusive cabe até para homens, tá? Isso aqui tá tudo no artigo. Tá tudo no artigo 318 do CPP, salvo engano, tá? O CPP. Essa prisão cabe inclusive até para homens. Se você homem, foi preso numa prisão flagrante, para você não ficar numa preventiva, essa flagrante pode ser convertida em prisão domiciliar se você tem um filho de até 12 anos incompletos, né? Incompletos, perdão, e você for o único responsável, por prover esse filho, tá? Você pode, inclusive, cair dentro da possibilidade aqui de prisão domiciliar, tá bom? Então, a alternativa está errada, porque lá atrás que tem que ter a combinação aqui, tem que ser mulher gestante e com filho de 12 anos. Não, as gestantes, mulheres com filhos de até 12 anos incompletos, tá? Aí tem várias possibilidades lá dentro do artigo 318, vale a pena você dar uma lida lá. Fechou? Então, por isso que a alternativa está errada, tá? Então, voltando aqui, né, na questão da banca, vamos começar de novo. Se necessária a prevenção e a repressão dos crimes relacionados ao tráfico de pessoas, o membro do Ministério Público ou o delegado de polícia poderão requisitar, independentemente da autorização judicial, as empresas prestadoras de serviço de telecomunicação ou telemática que disponibilizem imediatamente. Isso aqui a gente já viu, né, pessoal? Aqui, ó. Não é independentemente de autorização judicial, tá? Então, isso aqui tá errado por causa dessa expressão aí, que independentemente de autorização judicial, tá? Os delegados de polícia, tá? O delegado de polícia e os membros do Ministério Público, eles podem requisitar diretamente às empresas prestadoras de serviços de telecomunicação telemática que disponibilizem os meios técnicos adequados, né, com dados e tudo mais para a localização da vítima e dos suspeitos, tá bom? Mas desde que tenha uma autorização judicial. Aí cai naquilo que eu falei para vocês lá do artigo, de novo, né, pessoal, do artigo
13b do CPP, tá? Se por um acaso, o delegado, o MP, requisitou autorização judicial, perdão, engasgando um pouco aqui. Se por acaso o delegado de polícia ou o promotor de justiça requisitou autorização para o juiz para fazer essa requisição diretamente com as empresas de telecomunicação e o juiz não autorizou isso ou não deu nenhuma resposta no prazo de 12 horas, aí o MP ou o delegado pode ir lá diretamente e falar, ó, quero que imediatamente você forneça os dados. A empresa é obrigada a fornecer por expressa previsão legal, né, do artigo 113, 13b, perdão, né, artigo 13b do CPP, e depois é feita uma comunicação para o juiz. Ó, seu juiz, você demorou para resolver a questão aqui, eu fui lá pedir direto, mas está aqui, ó, pedi, né? Tá aqui os dados, tá? Tá aqui, tô dando informação que eu já tive acesso aos dados, tá? Então é basicamente isso que acontece, tá bom? É basicamente isso que o artigo 13b tá falando, tá certo? Então, eu sou delegado de polícia, preciso ter uma situação de tráfico de pessoas, certo? Então, um indício de tráfico de pessoas. O traficante lá de pessoas, né, de seres humanos, né, ele pegou essa pessoa e eu sei que ele está homicidiado em algum lugar ou está em vias de levar essa pessoa para a Europa por meio de avião ou navio, enfim. E eu quero saber a localização para me deflagrar uma operação lá e impedir esse tráfico, tá? Então eu vou lá no juiz e falo, seu juiz, tem um crime aqui de tráfico de pessoas, eu desconfio que ele está em tal lugar, mas eu não tenho certeza, eu quero autorização, eu quero um dado, né, da ERB, né, da estação base de rádio ali, que é aquela anteninha que quadrangula, na verdade, né, a sua localização, e eu quero saber onde que está localizado esse indivíduo aí para mim dar o bote lá nele, certo? Então ele pede para o juiz, se em 12 horas o juiz fala assim, fazer corpo mole e não decidir em 12 horas, o delegado pode ir diretamente lá na empresa e falar assim, ó, quero que imediatamente você forneça a informação. E depois ele só comunica o juiz, tá? É isso que fala lá o artigo 13b. Fechou? Então a alternativa está errada, tá? A alternativa está errada porque ela fala que independe de autorização judicial. Ela depende de autorização judicial, sim. Próxima. Concurso para defensor público, ó. Analise as assertivas a seguir e assinale a alternativa correta. O indiciamento, ato privativo da autoridade policial, é a atribuição da provável autoria de uma infração penal a determinada pessoa, sendo incabível o indiciamento de magistrados e membros do Ministério Público. Pessoal, essa aqui está correta, tá? Por que está correta? Porque, não sei se vocês sabiam, né, mas inclusive é uma curiosidade, né? Os membros da magistratura, ou seja, juízes e promotores de justiça, eles não podem ser indiciados, tá, pessoal? Isso aqui é lei orgânica, tá? Tá lá na lei. Vou colocar só a lei da MP, tá? Que eu não lembro o número, tá, pessoal? E a lei da magistratura. Não é importante vocês saberem a lei, o número da lei, tá? Mas é importante vocês saberem que os magistrados e os membros do Ministério Público eles não podem ser indiciados por expressa previsão legal, que é as leis orgânicas do Ministério Público, tá? E a lei orgânica da Magistratura Nacional. Beleza? Então, por isso que essa alternativa aqui está correta, tá? O indiciamento é ato privativo da autoridade policial, só a autoridade policial, só o delegado de polícia pode indiciar alguém, tá? E essa atribuição é a atribuição provável de autoria de uma infração penal, ok, fechou? E é incabível o indiciamento de magistrados e membros do Ministério Público, tá bom? Item 2. Em obediência aos princípios da presunção de inocência e do devido processo legal, não se admite o início da investigação, tá? Não se admite o início da investigação criminal com base puramente em reportagem jornalística. Isso que tá errado, tá, pessoal? Esse não se admite, admite sim, tá bom? Quer dizer que o delegado de polícia pode iniciar um inquérito policial com base em uma notícia de jornal? Pode, tá? Pode. Porque a notícia de jornal é considerada uma notícia crime, tá? Notícia crimes, tá? Isso aqui é um vocábulo em latim, tá, pessoal? Então, notitia criminis, que quer dizer notícia criminis, notícia de um crime. Então, se o delegado de polícia souber da notícia de um crime por uma reportagem televisiva ou por uma reportagem de jornal, impresso, televisivo, ou até em rede social, hoje em dia que está famosa, né? Ele pode iniciar sim
o inquérito policial, não vai ferir em momento nenhum a presunção de inocência, tá? Porque a reportagem, tá? É considerada uma forma de notícia crime, tá bom? Então, ele pode sim iniciar aí a investigação sem problema nenhum, tá? Então, essa aqui tá errada, né? Não vamos considerar ela. O item 3. Tendo em vista que o inquérito policial é mera peça informativa e dispensável. Então, o que? São duas características do inquérito policial. Ele é um procedimento administrativo, ou seja, é uma peça meramente informativa, tá? Para fins de ação penal, logicamente falando, né? E ele também é dispensável para fins de ação penal. Ou seja, o promotor de justiça ele não precisa se valer dos elementos coletados no inquérito policial para oferecer a denúncia. Claro que na prática isso dificilmente acontece, né? Geralmente, em maioria esmagadora das vezes aí, o promotor de justiça oferece a denúncia com base no que o inquérito policial coletou, tá bom? Mas ele não é obrigado, tá, pessoal? É por isso que o inquérito policial é dispensável. Então, até aqui tudo bem, né? Eventuais vícios ocorridos, por ele ser informativo e dispensável, eventuais vícios ocorridos no curso da investigação criminal não repercutem no processo penal, inclusive em se tratando de meios de obtenção de prova. Pessoal, em regra, que é muito importante, ó, segura a mão e presta atenção. Em regra, eventual nulidade ocorrida no inquérito policial, justamente por ele ser dispensável, por ele ser inquisitivo, né? Por ele não admitir o contraditório e a ampla defesa, tá? Por ele ser dispensável, eventual nulidade ocorrida nele não macula por si só a ação penal, tá? Não macula a ação penal. Então a ação penal ela pode continuar, tá? Sem problema nenhum se eventual nulidade ocorreu no inquérito policial, tá bom? Esse é o entendimento majoritário, tá? Esse é o entendimento majoritário, tá? Tribunais superiores, STF, STJ tem entendido nesse sentido, tá bom? Só que, qual que é o problema da alternativa aqui? A alternativa fala que, aqui ó, inclusive em se tratando em meios de obtenção de prova. Aqui está o problema, tá? Aqui está o problema. Inclusive se tratando de obtenção em meios de prova, tá bom? Qual que é o problema aqui? Vou dar um exemplo para vocês. Digamos que o inquérito policial está sendo conduzido e no meio do inquérito policial o delegado de polícia resolve fazer uma interceptação telefônica de um telefone sem pedir autorização judicial. Então o delegado por si só ele vai lá e fala, não, viu, vamos grampear esse telefone aqui e vamos ficar ouvindo o que os caras estão falando, tá? Durante a interceptação telefônica, o delegado verificou indícios do crime, né, e indicia esse cara, tá? A partir desse indiciamento, o promotor de justiça fala, opa, esse cara cometeu um crime, vou denunciar ele. Pô, tu vai para ação penal. Ação penal, o juiz vai lá, recebe a denúncia. Pau na moleira do cara. Chegou no meio da ação penal, geralmente, né, o advogado olha e fala, ó, peraí. Todo o processo criminal aqui foi baseado numa interceptação telefônica ilegal. Uma obtenção de meio de prova, tá? Obtenção de prova ilegal. Então, tudo aqui é ilegal. Então, eu vou ter que declarar nulidade de tudo isso daqui, tá bom? Isso acontece, tá? É a teoria do fruto da árvore envenenada, tá? Então o fruto, vocês vão poder ter oportunidade às vezes de encontrar em alguma questão essa expressão, né? A teoria dos frutos da árvore envenenada. Então uma árvore que está envenenada, tá? Totalmente envenenada, ela só vai produzir frutos envenenados, correto? Então o que acontece aqui, tá? Então se a interceptação telefônica era ilegal, e com base na interceptação telefônica eu obtive todas as provas para condenar aquele cara, essa condenação também é ilegal, tá? Então, nesse caso, tá? Esse vício encontrado no curso da investigação criminal, ou seja, aquela interceptação ilegal, ela vai repercutir sim no processo penal, tá? Porque aquela prova foi obtida de forma ilegal, ilícita, certo? Então, essa alternativa a gente descarta também esse item. Item 4. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a prerrogativa do membro da Defensoria Pública de acompanhar o inquérito policial não alterou sua característica inquisitorial, razão pela qual não haverá nulidade à falta de intimação do defensor público para oitiva de testemunha a ser inquirida pela autoridade policial. Esse aqui está corretíssimo, tá, pessoal? Item 4 está correto também, tá? Então, mais uma vez, um detalhe importante aqui. Beleza? Mais uma vez um detalhe importante aqui. O fato do investigado ter um advogado, e esse advogado não ser intimado para eventual depoimento de alguma testemunha, alguma condução de prova, alguma coisa, ou até uma
uma reprodução simulada dos fatos, por exemplo, né? Não, tá? Não invalida aquela prova coletada, não invalida aquele depoimento, né? Não gera nenhuma nulidade, tá bom? Por quê? Porque o inquérito policial tem por característica ser inquisitivo, né? Não se admite dentro do inquérito policial o contraditório, tá? A ampla defesa até se admite de forma, eu entendo pelo menos que se admite, né? Até porque o próprio CPP permite que o acusado requeira diligências para o delegado de polícia, né? Então é uma forma de ampla defesa, é uma forma de estar exercendo a sua defesa, também requerer alguma diligência para o delegado, tá? Mas não se admite o contraditório, tá bom? Então você que é defensor público ou advogado, você vai acompanhar um depoimento de uma testemunha na delegacia, de um inquérito policial que o seu cliente está sendo investigado, você não vai poder fazer pergunta para aquela testemunha, você vai poder acompanhar, tá bom? Então não admite o contraditório, nesse sentido, fechou? Então, o fato o defensor público, nesse caso, ou advogado, não ser intimado, né? Não ser intimado para a oitiva de testemunha, não invalida, não macula o inquérito policial, tá? Aqui, outro ponto importante, não podemos confundir com o direito de estar assistido por advogado, tá, pessoal? É o direito de estar assistido por advogado, tá? Então, vamos dizer que você é um investigado no inquérito policial, né? Você é o escrivão, você vai passar no concurso da Polícia Civil do Goiás aqui, você vai fazer a oitiva daquele investigado, o interrogatório, né? A oitiva daquele investigado na delegacia de polícia. O cara chega lá na delegacia, se ele estiver solto, estiver preso, enfim, ele chega lá para você, escrivão, e vai falar o seguinte: ó, eu tenho advogado, meu advogado é fulano tal, tá? Dá o nome, dá o telefone, dá a identificação do advogado. Se você, enquanto escrivão de polícia, não facultar a esse investigado que ele seja assistido por advogado no momento do interrogatório, aí sim, aí eu posso estar diante de uma nulidade, tá? Inclusive, às vezes, até de um crime de abuso de autoridade. Beleza? Mas é nesses casos, tá? Então o investigado ele tem todo o direito de estar assistido por advogado, tá? É um direito constitucional e legal, tá? Constitucional, a Constituição prevê esse direito, tá? O CPP prevê esse direito, beleza? Então, além de outros a legislação, o Estatuto da OAB, por exemplo, enfim. Então, é direito do preso. E esse direito você não pode tolher, tá? Você não pode suprimir, senão você vai encontrar aí uma nulidade no inquérito policial. Agora, demais diligências que compõem inquérito policial, uma perícia, depoimento de testemunha, o advogado não precisa estar presente, o advogado investigado, tá? E você também não é obrigado a intimar ele. Você pode intimar por cortesia, por camaradagem, mas o fato dele não estar presente ou o fato de você não ter intimado ele não vai macular aquela prova produzida, certo? O item 5. A autoridade policial não poderá realizar, sem autorização do Ministério Público, acordo de colaboração premiada. A autoridade policial não poderá realizar, sem autorização do Ministério Público, acordo de colaboração premiada. Cara, aqui não é autorização, tá? Isso aqui tá lá no artigo 1º. Artigo 1º. Primeiro não, perdão. Não, o primeiro. Isso aqui tá no artigo 4º, na verdade, tá? Artigo 4º, parágrafo 6º, se eu não me engano, tá? Da lei 12.850, tá? De 2013, que é a lei de organização criminosa. É essa lei que prevê os casos, né, e as possibilidades de colaboração premiada, tá? Lá nesse artigo 4º, parágrafo 6º, prevê o seguinte, que a autoridade policial, o delegado, pode sim realizar a colaboração premiada, tá? Com a manifestação do Ministério Público. Então ele precisa de uma manifestação do Ministério Público, tá bom? Mas não uma autorização, tá? Não uma autorização. Então, veja bem, é uma prerrogativa também do delegado de polícia fazer um acordo de colaboração premiada. Ele não precisa da autorização do MP nem do juiz. Ele pode fazer a colaboração premiada direto com o cara, tá? Mas aí ele vai precisar do quê? De uma manifestação do MP, né? Até porque o MP entra nessa situação como fiscal da lei, tá? O MP vai entrar nessa situação específica como um fiscal da legislação, como fiscal do bom andamento dessa colaboração, tá? Como fiscal do bom andamento dessa colaboração. E
E depois ele vai remeter essa colaboração para o juiz só homologar, tá bom? Então, essa questão de autorização aqui do MP é que está errada nessa alternativa aqui, tá? Então não precisa da autorização do MP, precisa de uma manifestação do MP nesse sentido que eu estou falando como fiscal da lei, como alguém que vai reger ali a boa aplicação da lei, certo? Então nossa alternativa correta aqui, pessoal, como é o item 1 e 4 só estão corretos, né? Sobrou só a letra C, certo? Letra C é o nosso gabarito dessa questão aqui, tá aí a letra C, beleza? Então era isso que eu tinha para trazer para vocês, tá? Tá dando aí mais de 1 hora já de vídeo, tá? Então, esses são os pontos que eu achei necessários trazer aqui para vocês, tá? Os pontos cruciais aí cruciais aí do concurso, tá? Acredito que essas questões vão cair com peso, né? Essa questão de prazo de inquérito, a questão da cadeia de custódia, como alteração legislativa nova, pode ser que caia alguma coisa dessa colaboração premiada também, tá? No concurso de vocês, então fiquem bem atentos aí, certo? Eu vou tentar gravar mais vídeos aqui relativos ao concurso, esse foi o primeiro e tomara que a gente consiga gravar muitos mais aí para, enfim, instruir vocês o máximo possível. Fechou? Muito obrigado, até a próxima e é isso aí.